1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 18. Que diz o seguinte: Fugi da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Amém? Só essa palavra aqui, só esse versículo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o contexto dessa cidade, a cidade de Corinto, não era nada agradável. Corinto era uma cidade litorânea, vamos dizer assim, e ela possuía um porto, e por ela passaram vários comerciantes de pequenas embarcações melhor dizendo, para evitar a navegação pelo mar Mediterrâneo por conta das tempestades, principalmente no inverno, eles passavam por dentro de Corinto. Então, aqueles que tinham as embarcações menores, eles transitavam dentro da Bahia, por exemplo, as suas embarcações pequenas, comerciais, passavam dentro da cidade de Corinto. E essa cidade era uma cidade economicamente próspera. Além desses comerciantes que vinham navegando da região da Itália para o leste do Mediterrâneo, e eles passavam por dentro para evitar o mar Mediterrâneo por conta das intempéries, existia uma rota terrestre também, comercial. Então a cidade era bem agitada. A cidade era uma cidade onde existia um comércio muito forte. Por conta disso, infelizmente também havia muita promiscuidade naquele lugar, até mesmo por conta dessas coisas. Essas pessoas que vinham navegando, por exemplo, elas ficavam alguns dias na cidade e se aproveitavam dos, entre aspas, serviços que a cidade oferecia. Corinto não era uma cidade, como é que eu vou dizer? Não era uma cidade bem vista. Quando alguém dizia que era de Corinto, as pessoas já olhavam um pouco, digamos assim, ele é de Corinto, ou ela é de Corinto, porque não era uma cidade benquista, não era uma cidade de boa fama. E por que nós estamos dizendo isso? Porque Paulo, ele viu ali uma grande oportunidade para a implantação do Evangelho, por conta desse trânsito de pessoas que existia. Então, Paulo vai para lá, para essa cidade, e fica, se eu não me falha a memória, há cerca de 18 meses, e ali implanta uma igreja. E a igreja é estabelecida. Paulo vai embora e depois ele começa a receber cartas a respeito de diversos assuntos. E nesse contexto, se a gente para ler, essa epístola aos Coríntios, a gente vê que alguns dos problemas estão ligados à cultura de Corinto. É essa cultura que eu acabei de dizer. Alguns dos problemas dentro da igreja estavam ligadas à cultura que o povo de Corinto, que as pessoas que passavam por esse lugar, eles tinham, eles observavam. E, infelizmente, dentro da igreja, existiam alguns problemas na ordem da sexualidade. E é sobre esse assunto que a gente quer tratar aqui. Porque Paulo, escrevendo, pelo menos da metade da parte desse capítulo 6, vamos assim dizer, ele, na verdade, no final do capítulo 6, ele
procura mostrar aos irmãos da igreja de Corinto a quem eles pertenciam. Paulo se preocupa em dizer para eles, por exemplo, no versículo 20, que eles haviam sido comprados por um bom preço e que aquela velha criatura já não existia mais. Paulo é levado a escrever a eles, a dizer para eles que agora, estando em Cristo congregados, eles eram um templo do Espírito Santo e não deveriam mais viver como a velha criatura. Mesmo vivendo naquela cidade, eles já não faziam mais parte daquela cidade, uma vez que eles estavam em Cristo. Uma vez que haviam sido resgatados das trevas para a maravilhosa luz. E nesse versículo 18 aqui que a gente leu, quando ele escreve fugir da fornicação, eu fui pesquisar no dicionário, e esse termo fornicação, ele tem alguns significados. E não vou me aprofundar neles, mas eu quero mostrar para vocês aqui alguns desses significados. No grego, esse termo, ele se chama porneia, né? Prostituição, impureza. Em outras versões, você pode ler isso na sua Bíblia. É todo tipo de relacionamento íntimo ilícito. Todo tipo de relacionamento sexual ilícito. E dentre os quais a gente pode enumerar alguns aqui, tais como adultério, incesto, bestialidade, que é o relacionamento com animais, necrofilia, com o relacionamento com cadáveres, pedofilia, a gente já sabe, tão difundido, a própria venda do corpo, prostituição, e a homossexualidade. E ligado a essas coisas, a gente vê também, pode citar a pornografia, a masturbação e a fornicação. Agora, por que o Senhor está nos dirigindo a tratar desse tipo de assunto aqui nessa noite? Versículo 16, ele diz algo muito interessante, do mesmo capítulo 6. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois, uma só carne. Por que a gente está tratando desse tipo de assunto aqui? Por conta do mesmo desejo de Paulo ao instruir os irmãos de Corinto. Nós, irmãos, que um dia fomos lavados e remidos no sangue de Jesus, devemos nos manter limpos, puros, incontaminados com o mal. E eu creio que esse assunto ardeu em meu coração por conta da necessidade de algumas pessoas de ouvirem sobre ele. Eu tentei procurar um outro tipo de assunto, mas o que me vinha na mente, o que ardia no meu coração era esse tipo de assunto aqui. Porque aqueles que uma vez foram lavados pelo sangue de Jesus e voltam para algum tipo de prática dessa aqui, ou talvez até outra que eu não tenha escrito aqui, é como se ele se colocasse em uma coleira, um jugo novamente. É como se essa pessoa retornasse para o cativeiro voluntariamente. É como se ela abrisse a porta da jaula e entrasse, sabendo que ficaria ali para sempre. E são inúmeras as desculpas, principalmente
no que diz respeito à pornografia, principalmente no que diz respeito ao adultério, pasmem os irmãos, a masturbação e a fornicação. Principalmente diz aqui. Existem casais, existem pessoas casadas, que ao invés de cumprirem o que a Bíblia nos ensina, o que Paulo nos ensina, quando ele declara que o corpo do esposo pertence à esposa e da esposa pertence ao esposo, por conta de diversos ataques do maligno, acabam se esfriando e, por não vigiarem, por não perceberem que é uma estratégia maligna, entram nessa jaula, entram nesse jugo. Uma das coisas sobre qual eu meditava é que o inimigo, ele se utiliza de diversas estratégias. E nessas estratégias, quando o casal se esfria, pode ter certeza que é uma estratégia do inimigo para levar essas pessoas para uma outra área, no qual ela poderá ficar escravizada. Quando há um esfriamento do casal, um vai para um lado, o outro vai para o outro, não há um entendimento. Quem está por trás desse esfriamento é o diabo, irmãos. E ele começa a soprar sugestões no ouvido de ambos. De repente, aquele que trabalha fora, por exemplo, começa a pensar, a ter pensamentos fora dos padrões bíblicos. Seja o esposo ou a esposa, ou às vezes se entrega a uma dessas práticas aqui, sem que o outro saiba, e se colocam sob o jugo, porque a palavra do Senhor declara o seguinte: porque de quem alguém é vencido, esse se torna escravo desse tal. Então, se você ou aquela pessoa que, estou citando apenas os casados por enquanto, na sua relação não está bem, não está andando conforme as orientações da palavra de Deus, a solução não é buscar um refúgio sozinho, a solução não é buscar um refúgio virtual, a solução não é buscar um refúgio fora. A solução é dobrar os joelhos e clamar pelo sangue de Jesus e repreender as ciladas do diabo. A solução não é se colocar em jugo novamente debaixo do pecado, não é a solução. A solução não é o divórcio, mas a solução é colocar aos pés da cruz, é se submeter a Cristo e clamar pelo sangue de Jesus para que haja libertação. E clamar pelo sangue de Jesus, para que o Senhor conserte. Eu acho muito interessante, irmãos, que muita gente crê que Deus pode curar, crê que Deus pode fazer tudo, crê que Deus pode ressuscitar mortos, mas não crê que Deus pode restabelecer, restaurar casamentos. É incrível isso, né? Mas sabe por quê? Porque essas pessoas já estão com a intenção impura nos seus corações. Porque se elas quisessem, era só dobrar os joelhos e chorar na presença do Senhor e clamar na presença do Senhor.
A cultura da cidade de Corinto era essa. Uma cultura de imoralidade sexual. A cultura do mundo de hoje não está diferente, na verdade está pior do que a de Corinto no passado, porque é globalizado agora. E essas práticas adentraram dentro da igreja, assim como estava na igreja de Corinto, muitas dessas práticas. Hoje, essas práticas que nós citamos aqui no início, estão dentro da igreja. E as desculpas são inúmeras. Ele não me dá atenção, ela não me dá atenção. E por isso eu faço isso, e por isso eu faço aquilo. E não consegue perceber que está sendo acorrentado novamente. Que está se tornando escravo novamente. E algo muito mais grave que as pessoas não se dão conta. Lembra do extintor? Ali tem um. Um exemplo, um extintor de CO2. Se você pega ele num foco de incêndio, ele vai expulsar todo o oxigênio daquele lugar. E por isso que o fogo se apaga. Porque um dos elementos fundamentais para que haja fogo é o oxigênio. Aí você lança um extintor de CO2, joga num foco de incêndio, ele se apaga imediatamente. Por quê? Porque o CO2 extingue o oxigênio. Da mesma forma, se o crente se entrega a práticas semelhantes a essas, ele expulsa o Espírito Santo. Isso é gravíssimo. Porque não há campo neutro. Não há campo neutro, irmãos. Não, eu vou fazer, mas o problema é... Não é só seu, não há campo neutro. Se o Espírito Santo de Deus passa a não habitar mais, outro Espírito virá habitar. Habitará, melhor dizendo. Se o Espírito Santo foi retirado, se o Espírito Santo for expulso, outro Espírito passará a habitar. E é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção. E é sobre isso que o Senhor ministrava no meu coração. Quando o Espírito Santo de Deus não está mais habitando, espíritos imundos começam a habitar. E práticas como essas aqui são portais, não é nem porta, é portais para espíritos imundos habitarem. Portais. E a pessoa se coloca novamente em cadeias, em prisões, sendo que uma vez fora liberto com mão forte, com mão poderosa, por conta da influência de uma cultura imunda, por conta da influência de uma mídia que quer te arrastar para o inferno, que quer te arrastar para a condenação. Mas não é isso que Deus quer de mim e de você. A Bíblia declara que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E nós não podemos dividir esse templo com mais nada. Você já ouviu falar em direitos autorais? Patente? Algum produto é patenteado? Alguma descoberta? Essas práticas aqui foram patenteadas no inferno. Se você quer comercializar uma canção de alguém, você tem que pagar para esse alguém. Você sabia disso? Se você tem uma rádio, por exemplo, e toca a canção de alguém, mensalmente chega lá, se for de uma forma legal, é claro, chega uma fatura para você pagar os direitos autorais. E essas práticas aqui também chegam.
Para quem faz uso dessa prática aqui, é requerido dessas pessoas que fazem uso os direitos autorais. Talvez não chegue imediatamente, mais cedo ou mais tarde chegam. Eu falo aqui não é apenas para casados, não, eu falo também para aqueles que são solteiros. Falo também para aqueles que são e permanecem divorciados ou viúvos. Mantenha-se fiel no Senhor, mantenha-se fiel na pureza com o Senhor. Nós sabemos que o corpo humano tem necessidades. Nós sabemos disso, é bem verdade. Porém, irmãos, nós precisamos nos manter santos, puros, imaculados para o Senhor, na pureza, na vontade do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 diz: não extingais o Espírito Santo de Deus. Ou seja, não expulse o Espírito Santo de Deus. E com essas práticas aqui, a mesma prática que alguns irmãos na igreja de Corinto estavam tendo, eles acabavam extinguindo o Espírito Santo. Uma prática que era normal, que era cotidiana naquela cidade. Uma prática que é normal nos dias de hoje. Não pode estar dentro da casa do Senhor. Não pode estar dentro da igreja do Senhor. Por mais inofensiva que pareça aos seus olhos, não podem. Não podem. Demônios atuam, irmãos. Um irmão, eu pedi autorização a ele para falar, ele disse que não tinha problema, não vou citar o nome. Preste atenção, quando ainda era velha criatura, como a coisa é séria. Ele estava em contato com uma mulher, e essa mulher era homossexual. Estava conversando com essa pessoa, e foi o relato dele no encontro. E ele, conversando com essa pessoa, ele não era nova criatura ainda, quero ressaltar isso. E ele conversando com essa pessoa, ele conseguiu convencê-la, apesar dela ter uma inclinação homossexual, ele conseguiu convencê-la de que ambos deveriam se relacionar. E começaram a se relacionar. E segundo o relato do próprio irmão, ele disse que depois desse relacionamento que ele teve, íntimo, ele ficou mais ousado. Ele notou que ficou mais ousado e as coisas ficaram um pouco mais fáceis para ele. E ele relata que depois desse relacionamento que ele teve com essa mulher, uma certa feita ele anotou o número dele de telefone e entregou para uma outra mulher que estava passando na rua. E ele relata que no final do dia a mulher estava esperando por ele na saída do trabalho dele. O que é isso, irmãos? Era o charme do irmão? Era o charme do irmão? Essa desenvoltura que ele disse que percebeu isso. Essa desenvoltura que ele havia percebido, essa nova desenvoltura que ele havia percebido no trato dele com as mulheres era algo natural? Não. Era demônio. Por conta de um relacionamento que ele teve com alguém que também estava sendo influenciada por demônios. Num outro relato, diferente desse, de uma irmã também, esse eu ouvi um testemunho de libertação dessa irmã.
Ela disse que quando o marido dela saía para trabalhar, ela ia para o quarto dela. Ia se resolver sozinha. E numa certa feita, ela relatando que estava no seu quarto, deitado na sua cama. Não havia ninguém em casa. Quando de repente, enquanto ela estava no ato impuro ali, ela sente que alguém se deita por cima dela. Só que não havia ninguém em casa. Sabe o que é isso? A cobrança dos direitos autorais. O requerimento pelo uso da patente. Todas as vezes que você usa alguma coisa que não é de Deus, Satanás vai cobrar. Mais cedo ou mais tarde ele cobra. Então abra o seu olho em nome de Jesus. Abra o seu olho em nome de Jesus. Não dê ouvido para que a mídia maldita está ensinando. Não dê ouvidos para esse padrão sujo do mundo. O mundo não tem nada de bom para te oferecer. O padrão do mundo não é divino. O padrão do mundo nos afasta de Deus. E nós precisamos compreender isso. Nós precisamos fugir da aparência do mal. Eu realmente não sei como é o seu relacionamento com o seu esposo, você que é casado. Eu realmente não sei como você é quando você está sozinho. Eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus sabe. E o Espírito Santo de Deus sabe porque eu fiquei tão incomodado em trazer uma palavra como essa nesse dia de hoje. Eu não sei. Mas eu venho trazer uma advertência aqui nessa noite. Não se entregue a nenhuma dessas práticas em nome de Jesus. Não se entregue a nenhuma dessas práticas em nome de Jesus, porque se você se entrega a alguma dessas práticas aqui citadas, você será escravizado. O inimigo virá cobrar de você, porque é uma patente dele, porque ele vai vir cobrar de você os direitos autorais. Leia comigo, por favor. Lucas. Veja o que acontece quando o Espírito Santo de Deus é extinto. Lucas capítulo 11, versículo 24. Diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e, não o achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E, chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Pior. É pior. Alguém é liberto. Alguém se rende a Cristo Jesus. É limpo, liberto, lavado. Se essa pessoa extingue o Espírito Santo, a casa vai ficar limpa, porém vazia. E o que acontece? 7 outros piores chegam para fazer morada. É isso que a palavra nos ensina. É isso.
Você que é solteiro ou solteira, não tome a forma dos padrões desse mundo em nome de Jesus. Você tem um desejo de se casar? Então se case. Dobre os joelhos. Ore ao Senhor e peça ao Senhor um homem ou uma mulher de Deus. Uma mulher que seja conforme o coração dele. Alguém que venha a respeitar você. Alguém que caminhe junto com você. Mas não se entregue a nenhuma dessas práticas. Porque se você se entregar, você será aprisionado ou aprisionada. Você será escravizado. Você será servo do dono das práticas. E não foi para isso que Jesus te chamou. Jesus nos chamou para que tenhamos vida e vida em abundância. A Bíblia declara que Cristo se revelou para desfazer as obras do diabo, para desfazer as obras do inferno. Cristo se revelou para isso, para que tenhamos vida e vida em abundância, para que possamos ter acesso a Deus, mediante a cobertura do seu precioso sangue. Não para que sejamos libertos e depois voltemos para a lama. Não. Cuidado com as influências externas. Cuidado com aquilo que te dizem. Vai, é bom. Vai, é legal. Lembra da serpente? Não esquece da serpente, não. Deus disse, não faz. A serpente diz, não é bem assim não, faz. Faz porque vai satisfazer vocês. Faz porque você vai ser igual a Deus. Sendo conhecedor do bem e do mal. Vai, faz. A Bíblia declara, irmãos, que há caminhos que ao homem parece direito. Parece. Mas o fim são caminhos de morte. Diz a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor. Eu não sei como é a sua vida, mas o Senhor sabe. Então, em nome de Jesus, você, homem, mulher, que um dia esteve casado, mas o seu companheiro ou companheira faleceu. Uma certa feita, eu ouvi um relato, eu fiquei muito triste, de servos de Deus, semelhante a esses irmãos de Corinto que estavam olhando para a cultura externa e não haviam reconhecido o senhorio de Jesus ainda. E esse irmão, ele me relatou que a pessoa no qual ele estava interessada, ela queria um relacionamento íntimo com ele. Ele disse, não, eu não posso. Ela, mas por quê? Ele disse, poxa, nós somos cristãos. Ela, mas a gente já é adulto o suficiente, qual o problema tem? Cultura do mundo. Você pode ter 50 anos. Você pode ter vivido uma vida inteira de experiências no seu casamento. Mas se porventura você não está mais com o seu cônjuge e você ainda sente a necessidade de ter alguém perto de você, a forma legítima, legal, abençoada, pura, prazerosa, santa, chama-se casamento. Porque foi Deus quem estabeleceu e ponto final. Chama-se casamento. Ou então, você permanece do jeito que você está.
como Paulo aconselha. Você quer casar? Então se case. Não entre em fornicação. O que é fornicação? É a intimidade entre duas pessoas que não são casadas. Isso é pecado. E tão passível de cobrança do dono desses direitos autorais, que é o inimigo das nossas almas. Quantas pessoas dentro da igreja já têm vivido assim, irmãos? Quantas pessoas permanecem, insistem em viver assim? Culto após culto. A gente vê aí fora. A gente ouve relatos de pessoas. A fornicação é um pecado também. Não pode ser ignorado. Não deve ser ignorado. Eu já vi pessoas tentando argumentar. Mas o tempo e o sei o que. Eu vejo na palavra. Quando a palavra fala sobre, eu não me lembro muito bem o texto, mas Jesus falando com os fariseus, ele falou que Moisés permitiu dar carta de divórcio. Vamos pensar um pouquinho? Se o Senhor usou esse termo, carta de divórcio, para o pessoal lá de trás do mundo antigo, do Antigo Testamento, é porque existia algum tipo de documento que tornava legal o relacionamento do homem e da mulher, sim ou não? Se existia um documento para desfazer isso, a carta de divórcio, eu creio que existia um documento ou alguma cerimônia que tornava legal o relacionamento de ambos. Senão não haveria carta. Era simplesmente ir embora e acabou. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já ouvi pessoas, já ouvi alguns comentários de internet, pessoas falando, mas no Antigo Testamento era assim, era assado. Mas então por que da carta de divórcio? Então é importante o casamento, porque o casamento foi uma instituição estabelecida por Deus. O único meio, irmãos, o único meio da intimidade do casal ser abençoada, ser prazerosa, sem culpa, sem nenhuma mancha, ruga nem máculas, é no casamento. Porque foi Deus quem estabeleceu assim. Deus determinou assim. E não tem como nós fugirmos disso, porque foi Ele quem estabeleceu. Só que o mundo sempre dá um jeito, né? E as pessoas vão morar juntas. Só que o que muitas pessoas não sabem é que a lei que Deus estabeleceu é para todos. É para todos. Mesmo para aqueles que não creem, elas serão julgadas por esses padrões que Deus estabeleceu. Mesmo aqueles que não aceitam, serão julgados pelos padrões de Deus, não pelos padrões da cultura do mundo, mas pelos padrões de Deus. Então, você que é jovem ou mais velho, você tem o desejo de ter alguém perto de você? Você quer dividir a sua vida com alguém? E que faça isso no Senhor. Então case-se. Não viva em fornicação. Não se prostitua. Não tenha o seu alto prazer. Não. Que não seja assim em nome de Jesus. Mas viva uma vida santa, pura e imaculada para o Senhor. Porque o nosso corpo, diz a palavra, é templo do Espírito Santo. Versículo 19.
Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eu não me pertenço mais. Eu sou do Senhor. Ele me comprou com precioso sangue, a preço de sangue. Não foi qualquer preço, não foi por qualquer dinheiro, mas foi a preço de sangue. Ele me comprou, Ele me resgatou do império das trevas. E eu não quero voltar para lá. Eu preciso fugir da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Por que é que nós temos sempre sendo instruídos, irmãos, com relação à mídia? Presta atenção, desperta se você ainda não despertou, pelo amor de Deus. Ontem nós comentávamos lá em Maricá, e eu disse, olha, quando eu cheguei na Igreja Bíblica Cristã, em 2016, eu fiquei maravilhado. E a gente ria. Não do senhor não, tá, pastor? E a gente ria, eu falei, nossa, mas para mim foi bênção. Eu comentando com os irmãos, não, para mim foi maravilhoso, porque foi assim que o Senhor me resgatou, puxando a minha orelha, chamando a minha atenção, me mostrando a advertência da palavra. Então, para mim, foi maravilhoso ouvir as advertências que Deus trazia através do pastor Alan. O pastor Geraldo estava no meio da conversa também, né? Então, meu irmão, se alegre. Se isso tem sido para você, é para que você seja liberto. Se isso tem sido para você, é para que você não fique aprisionado nas garras de Satanás. Se tem sido para você essa palavra, se está sendo para você, é para que você desperte em nome de Jesus. Cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você ouve. Ah, mas eu não faço, eu só vejo. Quando você vê qualquer dessas coisas aqui que foram faladas no início, você também toma parte daquilo que está sendo feito. Você também é participante daquilo que está sendo feito, daquilo que está sendo lançado. É como se você estivesse lá. Então não pode, você não deve fazer isso. Mas os seus olhos, a sua mente, os seus ouvidos, o seu coração, somente para o Senhor. Somente para glorificar ao nome do Senhor. Para que você não seja aprisionado. Quantos jovens têm sido açoitados por ideologias antibíblicas? Quantas crianças têm sido açoitadas por ideologias antibíblicas? A Bíblia declara, irmãos, a Bíblia, não é religião não, que Deus criou macho e fêmea. Eu não encontro nenhum outro tipo de situação. A Bíblia diz isso, macho e fêmea. Adão e Eva, macho e fêmea. Só que Satanás, ele tentou incrementar as coisas e tem enganado a muitos. E infelizmente esse mal tem adentrado dentro da igreja também. Mas há poder no nome de Jesus. Eu repreendo qualquer tipo de influência na sua mente agora, em nome de Jesus. Deus te criou macho. Você que nasceu menino, Deus te criou macho. E você que nasceu menina, fêmea,
uma menina. Um dia você vai se casar, se assim Deus permitir, e vai ter seus filhos. Viva como Deus estabeleceu, não dê ouvidos à cultura desse mundo. Renove a sua mente pela palavra de Deus. Lave a sua mente pela palavra de Deus. Não se deixe ser moldado pela cultura desse mundo em nome de Jesus. Não se permita ser moldado pela cultura desse mundo em nome de Jesus. Você não está vendo que se você se permitir, você vai para a condenação. Haverá condenação, irmãos. Precisamos despertar, amada igreja do Senhor. Haverá condenação, jovem, se você der ouvidos às influências que o mundo tem tentado lançar sobre a igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não permita. Se houve alguma dúvida no seu coração e na sua mente, converse com seus pais. Se você, jovem, se você não quer conversar com seus pais, procure os pastores e converse com eles. Peça para que eles orem com vocês. Mas não se permitam entrar no seu coração dúvida a respeito daquilo que Deus criou você, de como foi que Deus criou você, em nome de Jesus. O mundo vive pregando mentiras e fica repetindo essas mentiras, e tem muitos que acreditam. O mundo vive pregando mentiras e fica repetindo isso. E para alguns elas começam a parecer verdade, porque vêm sendo repetidas tempo após tempo, tempo após tempo. Mas o nosso padrão não é o mundo. O nosso padrão está aqui, na palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você quer ter luz na sua mente? Leia a palavra de Deus. Você quer ser liberto? Mergulhe na palavra de Deus. Viva a palavra de Deus em nome de Jesus. Você quer ser purificado? Conheça a palavra de Deus e seja transformado por ela em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas não se deixe levar pelo curso desse mundo, porque o caminho é muito largo, mas ele conduz para a perdição, ele conduz para a ruína. Aleluia. Ele conduz para a ruína. Como eu já disse, eu não sei como você está. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como está o seu casamento. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não sei como é o trato entre você e seu cônjuge, mas o Senhor sabe. E eu volto a repetir, se as coisas não estão andando bem, converse com seu cônjuge. Se não adianta conversar, dobre os seus joelhos e converse com Deus. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor, ore ao Senhor. Estabeleça um propósito com o Senhor. O que você não pode fazer é se entregar a práticas que não pertencem ao Senhor. Em nome do prazer. A sociedade hoje é uma sociedade hedonista, em busca do prazer. Hoje o pastor citou uma frase aqui: meu corpo, minhas regras. Isso é uma mentira. É o engodo do inferno para enganar. O seu corpo pertence ao Senhor. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus.
Então não tem nada de ser suas regras, as regras da palavra. Seu corpo, as regras da palavra. O meu corpo, as regras da palavra. E se eu infringir essas regras, eu não tenho parte com o Senhor. É assim que funciona, irmãos. Se eu quebro alguma dessas regras, eu não estou tendo parte com o Senhor. Eu estou em desobediência com o Senhor. E eu preciso imediatamente me consertar com Ele. Por isso, amada igreja, nós precisamos trazer esse assunto. Quem é você diante do Senhor? Quem sou eu diante do Senhor? Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando você está sozinho? É alguém que se lança à oração, ao clamor, à busca pelo Espírito Santo de Deus? Quem é você quando você não está satisfeito? Você busca satisfação fora da vontade de Deus? Ou você vai para o joelho e ora e diz: Senhor, as coisas não estão boas, eu não estou me agradando, me ajuda, Senhor. Ou você acha que Deus não tem poder para reverter qualquer quadro? Eu creio. Qualquer quadro, foi Ele que nos criou. Cada detalhe do nosso corpo foi Deus quem criou, irmãos. Então ore. Se as coisas não estão boas para você, no seu lar, na sua intimidade, ore ao Senhor. Quero abrir um parênteses aqui. Talvez possa ser também algum problema de origem médica. Possa haver. Procure um médico. Procure um especialista. Mas o que não pode acontecer é você buscar aquilo que não vem de Deus. Você quer melhorar o seu relacionamento? Ora vocês dois juntos. Você que é casado, ora junto com o seu cônjuge. Se é uma pessoa fácil de se conversar, ore junto com ele. Converse com ele ou com ela. E busquem no Senhor auxílio do alto. Porque Deus dá. Porque o mais interessado em vê-los felizes, alegres, é o Senhor. Ele é o mais interessado em vê-los muito bem, alegres na presença do Senhor, plenos. Mas se ainda assim as coisas não andam bem, não vão bem, procure um especialista. Não procurar outras coisas que não vêm de Deus. Já estou finalizando. Solteiros, divorciados, viúvos. A necessidade tem apertado? Dobre os joelhos ao Senhor e peça: Senhor, eu preciso de um cônjuge. Eu preciso de um cônjuge, mas eu quero fazer dentro do centro da tua vontade. Procure o seu pastor, converse com ele antes de tomar qualquer decisão. Peça orientação a ele. E ore, esteja em oração, pedindo ao Senhor, em nome de Jesus. Não é proibido você casar. É melhor casar do que se abrasar, ensina Paulo. É melhor casar do que ficar ardendo de desejos. Paulo ensina isso. Então se case. E vá se alegrar com seu esposo ou com sua esposa. Em nome de Jesus. João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu finalizo aqui, irmãos. Melhor, estou quase finalizando.
Versículo 20: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Que a sua vida, que toda a sua vida, seja para glorificar ao nome do Senhor. Mas, irmão, e se eu sou um desses que fui enquadrado em uma dessas práticas, acabou para mim? Não. Se você reconhece que é com você, acabou para o diabo. Porque há libertação em nome de Jesus. Há libertação em nome de Jesus. A primeira coisa que você precisa fazer é abandonar essa prática, é reconhecer que não é de Deus. É reconhecer que você precisa estar no centro da vontade de Deus e dizer: Senhor, eu não quero mais, me ajuda. Eu não quero te ofender, eu não quero infringir a sua lei, os seus mandamentos, mas eu quero andar em santidade com o Senhor até o final da minha vida. Senhor, me ajuda. Ore ao Senhor, peça a Ele para te libertar, peça a Ele para te ajudar. Porque o mais interessado que você seja liberto, o mais interessado em que você viva bem é o Senhor. Então confesse o seu pecado diante do Senhor. Se arrependa diante do Senhor e passe a viver uma vida íntegra para o Senhor. E passe a utilizar as armas que o Senhor deixou para nós, não as armas que o mundo oferece. Esse é um conselho bíblico, irmãos. Use as armas do Senhor. E a principal, eu já venho falando aqui na palavra, a oração. Não há arma mais poderosa, irmãos, para nós nesses dias do que a oração. A Bíblia declara que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Então oremos em nome de Jesus. Nós podemos orar para tudo dentro da vontade de Deus, nós podemos orar. Melhor, devemos orar. Tudo aquilo que vai no curso da vontade de Deus, nós podemos orar e sermos beneficiados, porque o Senhor, Ele vai fazer em nome de Jesus, Ele vai nos ajudar. Então, em nome de Jesus, não fique preso. Em nome de Jesus, não fique preso em nenhuma prática do mundo. Em nome de Jesus, seja liberto para a honra e para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, você é nova criatura. Em nome de Jesus, você foi comprado com sangue precioso. Em nome de Jesus, você não é escravo do pecado. Em nome de Jesus, você pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, você irá se apresentar como uma noiva santa, limpa e adornada na presença do Senhor naquele grande dia. Você e eu, todos nós, em nome de Jesus. Não permita que o inimigo te engane. Não acabou para você. Não permita que o diabo sopre no seu coração. Acabou. Você vive nessa prática. Acabou. Mentira. É mentira. Ele quer que você fique prostrado, Ele quer que você permaneça aprisionado nessas práticas, mas Deus quer que você se liberte, Deus quer que você seja liberto. Lute em nome de Jesus, lute em nome de Jesus, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu preciso contar algo que eu acabei de me lembrar aqui, que talvez isso possa acontecer com você. Eu me lembro, irmãos, que
após a minha libertação, Satanás ainda tentou me convencer de que eu ainda não estava liberto. E como foi que ele fez isso? Através dos sonhos. Em alguns momentos, eu tinha sonhos. E sonhos relacionados à prática que eu tinha. E em alguns momentos eu acordava muito triste, muito entristecido. Porque eu sabia que eu havia pecado no sonho. Ah, mas é só um sonho. Para mim, não. Porque eu acordava muito triste. Sabe o que eu fiz? Eu orei. Falei, Senhor, o Senhor me libertou. Eu não quero influência dessas coisas nem mais um segundo em nada. E outra coisa, se o Senhor permitir que esse sonho venha, eu quero lutar no sonho. Eu quero lutar. No sonho eu quero lutar. E repreender em nome de Jesus. Porque eu sei que isso não é gente. Era demônio. Eu sabia. Eu havia tido esse discernimento de que era demônio no sonho. Obviamente se apresentava como pessoa. E em alguns momentos, antes do Senhor me dar esse discernimento, eu acordava triste. Por quê? Porque em alguns momentos o meu corpo físico reagia ao sonho que eu estava tendo. De madrugada, por exemplo. Pela manhã eu me levantava, eu percebia que meu corpo havia reagido àquele sonho. E eu falava, não, isso não é normal, eu não quero ter isso. Há poder no nome de Jesus. Eu comecei a orar, falei, Senhor, eu não quero ter isso mais não. O Senhor me libertou. E eu comecei a orar, eu comecei a clamar ao Senhor. Eu comecei a clamar ao Senhor. E sabe o que aconteceu? O demônio bateu em retirada. Para a honra e para a glória do nome de Jesus. Por que eu me lembrei disso? Porque pode ser que alguém aqui, ou talvez pela internet, esteja sendo assediado com sonhos dessa natureza aqui. E às vezes fica desesperado sem saber o que fazer. Ore, irmão. O que fazer? Orar. Clamar pelo sangue de Jesus. E estar disposto a lutar se tiver que lutar. Em alguns momentos, na minha vida, em sonho, eu lutei. O Senhor me deu condições de lutar, porque eu falei, Senhor, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Eu sou lavado e remido no teu sangue. E como é que eu vou ficar perdendo para o inimigo em sonho? O Senhor está na minha frente. O Senhor é o meu general de guerra, varão de batalha. Então o Senhor me condiciona para lutar. E pela honra, e para a honra e glória do nome do Senhor, graças a Deus, nem em sonhos, irmãos, eu passo mais por esse tipo de problema. Então, em nome de Jesus, talvez você sofra isso que eu acabei de dizer. Talvez no seu sonho você seja atacado, você tenha sugestões de imoralidade, e isso te entristece. Isso te faz se sentir sujo, porque de fato é pecado. E para mim, ficou evidente quando parou. Quando eu orei, parou. De fato, eu estava pecando, mesmo que seja em sonhos. É claro, irmãos, que eu não quero fazer disso aqui uma doutrina, isso que eu estou falando. Foi algo pessoal. Mas talvez você esteja passando por isso. Mas a doutrina do Senhor está aqui, na palavra de Deus. Então nós temos a palavra do Senhor, que é a nossa arma de defesa e de ataque contra o inferno. Em nome de Jesus, que haja libertação, seja na sua mente sã, seja no seu sonho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero declarar aqui, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, liberdade para você no Espírito Santo de Deus.
em nome de Jesus, se você tem sido açoitado pela sugestão do diabo, em nome de Jesus, que em nome de Jesus você não tenha mais nenhum tipo de sonho desses, em nome de Jesus, liberdade para você, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, a cada um aqui, a cada mente aqui, liberta pelo poder que é no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu venho dizer isso aqui, para você, em nome de Jesus. Qualquer mentalidade distorcida em relação à palavra de Deus aqui, em nome de Jesus, eu te repreendo agora, em nome de Jesus, que você seja livre no Senhor, que você seja livre para glorificar ao Senhor, que o seu corpo seja templo do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, e qualquer prática seja repreendida, que caia por terra, pelo poder que é no nome de Jesus, e que você seja liberto para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, eu venho te agradecer, Senhor. Eu venho te agradecer, Senhor amado, por um assunto tão difícil, Senhor, de ser tratado, Pai. Eu venho te agradecer, Senhor amado, para tratar desse assunto, Senhor, porque, Senhor amado, podem haver irmãos ou irmãs aprisionados, ó Pai, em alguma dessas práticas, ó Senhor, mas eu, Senhor amado, já os vejo libertos, ó Pai, restaurados, ó Deus, pelo poder que é no Teu nome, Senhor amado, porque é no Teu nome que nós cremos, é no Teu nome que nós fazemos menção, Senhor amado. Senhor amado, o mal não pode resistir ao Teu nome, Senhor. O mal não pode resistir ao Teu poder, Senhor amado. Oh, Senhor, eu te agradeço, Pai, pela libertação dos meus irmãos, ó Pai querido, para a glória do Teu nome santo, Deus amado. E que nunca mais, ó Pai amado, eles estarão, Senhor amado, com nenhum tipo de prática, Senhor amado. Práticas, ó Senhor amado, diferentes, ó Senhor, da Tua palavra, Pai, para a honra e glória do Teu nome santo, Deus. Para a honra e glória do Teu nome santo, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Deus, limpando, Senhor amado, lavando as nossas vestes, ó Pai, eu também quero te fazer um pedido, Senhor. A plenitude do Teu Espírito Santo. Ah, Senhor, como nós precisamos, ó Pai. Como nós precisamos nesses dias a plenitude do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, batiza com Teu Espírito Santo, Deus. Renova, Senhor, com Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, dá dons, ó Senhor, do Teu Espírito, Senhor amado, à Tua igreja, Senhor, nesses dias, ó Pai. Ó Espírito de Deus, eu venho te pedir, Senhor, renova, Pai amado, transforma, Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, para a glória do Teu nome santo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome santo, Deus, em o nome de Jesus, ó Senhor. Amém, Senhor, e amém.